lembranças que nos arremete quando éramos e o que fazíamos, o que pensávamos, o que a gente praticava, tudo isso fica guardado aqui e no coração. Algumas a gente esquece, outras não, e essas outras, elas geralmente nos perturbam, roubam a nossa paz, roubam a nossa alegria, porque vem aquele tal arrependimento que nunca cessa, porque a gente fica se lamentando por não ter atendido a voz do Espírito Santo. Isso estou falando para quem conhece a palavra de Deus. E interessante é que um dia, nesse entremeio, né, dessa lembrança, Jesus, ele entrou na minha e na sua vida, e ele ainda fez algo muito interessante, importante para todos nós. Ele nos convidou a andar com ele. E nós, sabe o que fizemos? Nós o aceitamos, uns com mais dificuldade, outros esperançosos de que a vida iria melhorar ao aceitar a Cristo, não é mesmo? Agora, o que a gente fez em tudo isso aí? Nós dissemos sim a este convite de Jesus. Também experimentamos viver o quê? Essas experiências maravilhosas com Ele. E isso aconteceu com um certo discípulo, que tinha por nome Pedro ou Simão Pedro. E era um homem difícil, um homem complicado, uma pessoa que era rude, conhecida com a sua violência nas palavras, e ele era sanguíneo. Mas o mais interessante é que Jesus vai lá na beira desse lago e encontra esses dois irmãos e faz ali um convite. Eu não sei de que modo eles entenderam esse chamado. Primeiro que Jesus aparece para eles e eles nunca tinham visto aquela pessoa, aquele dito ser que estava ali diante deles. E faz algo que ninguém nunca tinha feito para Pedro. Ele estava agora convidando aquele Pedro e aquele seu irmão para segui-lo. Mas como assim? Uma pessoa que eu não conheço, uma pessoa que eu não sei quem é, está agora me convidando a seguir? Isso hoje é muito fácil acontecer pelo fato da situação que a gente vive, né? Como a situação das drogas, a situação dos convites malignos que estão muito fáceis de serem aceitos, né? Mas esse convite aqui era algo que com certeza faria uma mudança total na vida daquele homem, do seu irmão e dos outros que viriam próximos na caminhada de Cristo. E Pedro, ele estava lá no mar da Galileia, e o texto relata que quando Jesus andava junto ao mar da Galileia, ele avista esses dois irmãos, tá? Pedro e André, aos quais eram o quê? Pescadores. E esses mesmos, com certeza, Jesus os chamou. E ele diz, vinde após mim. Aí ele completa, e vos farei pescadores de homens. Como era uma situação tão assim, diferente, eles ficaram curiosos. Assim como qualquer um de nós, falar para mim agora, dizer que ele vai me fazer ser pescadores de homens, como assim? Se ele era o costume dele pescar peixes grandes, gigantes talvez, mas homens eles ainda não tinham experimentado. E o que a gente começa a perceber agora, que o desafio para aqueles que o Senhor chamou, era um desafio muito interessante, era um desafio muito fora daquilo que era a curva humana, dos pensamentos humanos. E Pedro estava lá, como eu já disse, e esse mesmo Jesus o chamou, vinde após mim. E assim eles deixaram logo as redes. Isso que me chama muita atenção. Ele está dizendo que era logo, foram após o convite, e alguma coisa fez com que ele se interessasse, porque com certeza o Senhor deve ter falado alguma coisa que não está registrado aqui nesse tempo. Ele está com certeza agora querendo demonstrar que antes de tudo isso, não porque nós queremos falar de Abraão, que foi mandado sair da sua cidade e ir para outra, né, sem ter destino, ele simplesmente mandou e ele obedece.
E o que a gente extrai disso tudo aqui? Que essa relação de Cristo, quando nós encontramos com Ele, Ele conosco, nós temos realmente um impacto. Alguma coisa muda, a palavra dEle tem poder, e Ele faz com que as pessoas sejam convencidas, mesmo não tendo uma certa experiência com Ele. E esse mesmo Jesus chama, e vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. E assim foi o que aconteceu. Temos aqui um convite, e temos também aqui uma decisão de seguir ou não. Temos aqui experiências maravilhosas, que Pedro começa agora a relatar daquilo que viveu com Jesus. E esse acontecimento, ele se parece demais, com certeza, com a nossa história. Porque um dia nós recebemos esse mesmo convite. Não sei de que forma, você não estava com certeza pescando, que a gente não mora aqui em nenhuma cidade litorânea, né? Não temos aqui muitos rios, mas de alguma forma o Senhor teve um encontro contigo, usando alguém, representando Ele, para falar desse vinde a mim, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de alma. E o que a gente entende disso tudo aqui, que esse acontecimento, ele com certeza nos faz lembrar da nossa história do passado. Ele tinha um nome escrito nesse convite. Sabe qual era o nome que estava nesse convite? Era o meu e o seu nome. Ele já te conhecia, ele já sabia quem era você. E ele também sabia o que você precisaria no futuro, na sua vida, na sua caminhada. Ele estava querendo melhorar o quadro que eu e você muitas vezes escolhemos viver. Ele estava olhando que algo estava errado. Ele estava dizendo, olha, eu vou mudar também talvez o nome, como ele fez com o próprio Jacó. Porque para haver conserto tinha que haver naquela época mudança. Ele muda o nome de Abraão, de Abrão para Abraão, de Jacó para Israel. E assim ele vai mudando as coisas na nossa vida. Tudo aquilo que impede essa ligação, essa conversa, essa intimidade com Ele, Ele procura nos levar para um outro caminho, para uma outra forma de viver. E Jesus acaba renovando ali, com Pedro, e eu fico imaginando o Pedro que viveu naquele casamento que Jesus foi, e quando acabou o vinho, Jesus aparece transformando essa água, uma água que ele ali providencia e pede que todos encham, e ele transforma essa água em vinho. Para isso, quando Pedro olha, ele vê com certeza algo que parece que é escandaloso para ele, no entendimento dele. Água em vinho? Como que ele criou isso? Como ele fez? Até então ele não tinha tido intimidade com Jesus. Ele estava começando a conhecer devagarinho quem era Jesus. E Jesus acaba, como eu disse, renovando a alegria daquela festa que ele estava naquele momento, e Pedro estava contemplando tudo aquilo. Imagina Pedro assistindo o Sermão do Monte, e aí começou a caminhada dele. Cada ponto, cada visitação, cada caminhada, subida ao monte, cada lugar que Jesus estava ali o seu discípulo, o seu irmão também, e outros que ele tinha já feito o convite. E ele diz, com certeza lá naquele lugar, como deve ter sido tremendo, o próprio Pedro ouvir Jesus falando aquelas palavras, lá escrito em Mateus capítulo 5, do verso 3 ao 9, ele diz assim, bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Segundo, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. E ele segue. Bem-aventurados os límpios de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Essa bem-aventurança é feliz. Ele está agora estabelecendo um quadro emocional, um quadro onde as pessoas teriam
Tudo ao contrário do que era anormal naquela época. Você dar a cara para o outro bater do outro lado era incomum. Pois você ser um pacificador era incomum. Você naquele momento chorar e ser consolado, não, era tudo incomum. Mas o Senhor estava agora mudando toda essa relação, tudo o que era comportamental, tudo o que era sentimental, e Pedro estava observando aquilo, e com certeza, como eu e você, estava fazendo a seguinte pergunta: será que eu vou dar conta de tudo isso? Porque estava enraizado essa maldade, essa violência. Era um povo de guerra, era um povo que eles confrontavam mesmo. E aí chega alguém, mudando um quadro todo, mudando a linguagem, mudando a relação humana, e Pedro observando tudo aquilo. E Pedro também ouviu Jesus dizendo: se alguém bater na tua face, oferece a outra. Ainda mais uma milha, ele diz: olha, se alguém te convidar a andar uma milha, ande 2 com ela. E aí a pergunta é: que discurso é esse? Que palavra é essa? Que amor é esse? Que evangelho é esse? Eu imagino Pedro ouvindo Jesus contando de muitas parábolas, e Pedro tentando entender algumas, e outras ele nem conseguia, mas maravilhado, eu tenho certeza, ele estava com aquelas parábolas, que falavam dos lírios do campo, que falavam das sementes jogadas no caminho, que falava do reino de Deus, comparando a fé a um grão de mostarda, e também da dracma perdida como um tesouro escondido. Imagina o que foi para Pedro ouvir Jesus confrontando os religiosos, contando as parábolas do filho pródigo, da ovelha perdida. Quantas coisas Pedro viveu e ouviu de Jesus. Ele viu curas, ele viu milagres. Pedro vê Jesus andando sobre as águas. E mais do que isso, Pedro também anda sobre as águas. Quantas experiências Pedro viveu naqueles dias. Então Jesus olhou, naquele momento, eu creio, face a face com Pedro, e perguntou para ele: quem eles dizem que eu sou? Uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias. Aí Jesus pergunta de volta: mas e vocês? Mas e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Pedro, então, naquele momento, responde ali algo muito interessante. Primeiro ele começa adorando ao Senhor. Ele diz: tu és o Cristo. E foi Pedro, com certeza, que lá em João, no capítulo 6, no verso 60, 61 a 63 e 63 a 69, ele diz assim: muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso. Quem pode suportá-lo? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo, que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse-lhes: isto escandaliza vocês? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu disse a vocês são o quê? São Espírito e vida. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás. Disseram: quem sabe, desse jeito não dá. Está muito forte, eu não vou conseguir. É muita exigência. E sabe o que eles fizeram? A Bíblia diz: e deixaram de segui-los. Jesus, então, olhando para os seus discípulos, ele lhes faz uma pergunta interessante: vocês também querem deixar de me seguir? Isso aqui é o que mais se acontece nos nossos dias. Nós estamos procurando um Jesus Cristo de acordo com o mundo que vivemos. Estamos querendo fazer alianças de acordo com aquela que se adaptam ao que eu gosto, ao que eu quero. E ele estava agora desafiando uma certa cultura legalista, mosaica. Ele agora estava delineando para eles
e apontando para eles o caminho agora que é estreito demais. Não é para qualquer um, não é para a multidão. Ele está mostrando para nós aqui e para aquele momento que ele estava agora mudando todo aquele quadro, tudo aquilo que estava impedindo da sua igreja, que ele já tinha iniciado, prosperar. Ele estava ajeitando as coisas. Ele estava agora começando a formatar aqueles que viriam servi-lo, ser discípulos. Eles seriam confrontados, eles seriam constrangidos, eles seriam, com certeza, ajuizados, maltratados, porque o próprio Jesus se colocou a cara a tapa. O próprio Jesus foi o exemplo nosso naquele lugar, naquele momento, naqueles dias ou anos que ele viveu aqui na terra como homem. Ele em todo momento quis ser e foi o exemplo fiel para os que querem morar na eternidade. Então, Pedro, olhando para Jesus, responde: para onde iremos, se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? E foi Pedro que viu junto com os discípulos Lázaro ressuscitando. Quantas coisas Pedro viveu a partir do sim, que ele disse lá no mar da Galileia. Muitas experiências Pedro viveu com Jesus. Não sei se você consegue lembrar das suas experiências, tentar pelo menos lembrar alguma coisa que viveu com Jesus, que viveu no Evangelho. Eu não sei se você pode escrever um livro, não sei quantas páginas esse livro vai obter, mas eu tenho certeza que o que você adquiriu diante desse Deus vai fazer toda a diferença na vida de alguém. E Pedro está escrito aqui no livro da vida, desde o seu primeiro dia, desde os dias das suas desistências, desde os dias dos seus problemas emocionais, até o dia que ele morre de cabeça para baixo, crucificado em uma cruz. Ele estava agora estabelecendo o que, na verdade? Justamente aquilo que seria o fim de todo aquele que aceitasse o sim de Cristo. Ele estava agora mostrando para nós um caminho bem estreitinho, que não é para todo mundo, que não é para qualquer um. Esse acesso seria algo que moldaria todos os conformes da nossa vida. E nós estamos com dificuldade de aceitar isso. Esse convite está começando a me incomodar, esse convite está estreitando demais, esse convite está me complicando, porque eu quero uma coisa, mas logo vem algo que muda o meu conceito, o meu pensamento e os meus planos. E o que a gente começa a perceber, né, é que a partir do dia em que esse sim, nós dissemos esse sim, deixando as redes, o primeiro amor ardeu no seu peito, ou não? Aquela vontade de conhecer a Jesus, de ler a palavra, de estar com os irmãos, partilhando e servindo, ou não? Quem sabe, me lembro dos acampamentos em que a gente viveu muitos anos atrás, com os nossos irmãos. Era uma bênção, era algo que trazia saudade, e traz até hoje, o batismo com o Espírito Santo. Era uma coisa indescritível em dizer para você, mas era algo tremendo. A gente tinha saudade, a gente esperava o próximo acampamento. A gente era conduzido, né, com pessoas que estavam lá prestes ou prontas à mudança da sua vida. Pessoas que não eram mais aquilo que falavam no princípio da sua conversão. Era uma coisa assistida pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo tinha a liberdade de atuar naquelas noites que nós separávamos com jejum, com oração. E via as pessoas se converterem, via as pessoas sendo curadas. Tudo isso vem à nossa lembrança da nossa experiência com esse Jesus. Quantas coisas Pedro viveu a partir desse sim. E ele disse lá no mar da Galileia, muitas experiências ele viveu com Jesus. O primeiro amor, ele conheceu, leu a palavra. E hoje consigo entender que o céu pode ser vivido aqui na terra de fato. Eu entendo isso. Se eu quiser, eu
elimino totalmente a tal da murmuração. Eu elimino totalmente a tal da amargura. Eu elimino totalmente todos os sentimentos que estão impregnando na minha alma, no meu coração e no seu. Eu elimino, porque eu tenho o poder da palavra. Palavra de quem? De Deus. Esse Deus que nos deu essa autoridade para repreender as potestades do mal, potestades malignas, legiões, seja lá quem for, o poder que for, porque nós temos o nome mais poderoso. Eu nem sei em que fazer essa comparação, porque não tem. Ele não tem inimigo, então é o Deus invencível. Vamos agora usar essa palavra. E Ele está aqui hoje, Ele está tentando nos fazer lembrar do que vivemos, do que vivíamos, e do que somos, e o que vamos ser também. Ele está aqui nessa noite, trazendo essa alusão à história de um homem, que era impossível servir a Cristo pelo seu currículo humano. E quando você vê alguém sofrendo, quando você vê alguém precisando, você tem a certeza de estar vivendo experiências maravilhosas com Jesus. E aqueles homens escolheram servir as pessoas, porque ele tinha uma referência, alguém estava ensinando eles, sendo que antes não, sendo que as pessoas antes eram um negócio, eles compravam de Pedro, compravam dos pescadores, e agora estão pescando, e agora fornecendo, socorrendo aqueles que necessitam. Coisas que antes esse ser Deus aparece e vem agora fornecer um novo tipo de vida. Então, Pedro viveu tudo isso. Eu e você precisamos viver tudo isso. E há quem diga que tudo não passa de uma tal utopia. Mas para mim é uma pura verdade. Muitas coisas hoje eu penso diferente, mas faria diferente. Muitas coisas hoje eu tenho saudade, mas muitas eu não tenho. São as coisas que nós vamos eliminando com a ajuda do Espírito Santo. Porque aquele que estava aqui na terra já está lá no céu esperando eu e você. Você crê nisso, amém? Glória a Deus. Mas chegou um tempo em que essas histórias tão maravilhosas, vividas com Jesus, parece que vai sendo desarrumada, desencantada. E aí que começa a aparecer as cenas dos desencantos, pois isso aconteceu com Pedro, e não só contigo. Quantas vezes a gente pensa, mas eu também estou vivendo isso, mas também aconteceu com Pedro, está repetindo na nossa história, e olha o que foi o final de Pedro, quando ele consegue vencer. Ele passou por tudo que nós estamos passando hoje, de uma forma diferente, é claro. Quando olhamos para a vida de Pedro, aquele Pedro que andou sobre as águas, que viveu experiências fantásticas, maravilhosas, também disse: Tu és o Cristo, para onde eu irei? Só tu tens a palavra da vida eterna. Mas olha só, nós estamos hoje fugindo dessa regra, fugindo desse princípio. A gente sai e volta, desculpa a expressão que eu vou usar, a gente volta para o vômito. A gente volta por aquilo que a gente muitas vezes estava quase morrendo. A gente sente saudade das cebolas do Egito. A gente sente saudade de uma paixão de alguém que é proibido, que até está casada, ou casado, não sei. A gente está sempre sendo cerceado, porque o inimigo perde você, olha só, o inimigo perde para você, para aquele que é o que vence ele, e ele agora vai ficar de olho, até ele conseguir tirar você da mão desse que veio consolar e tirar você da desgraça. Sabe, ele está a todo momento rodeando, a Bíblia diz que ele está de redor, ao nosso redor estão os anjos, mas a gente quer dar uma escapulida, a gente quer sair dessa cerca, mas o Senhor vem hoje, nesta noite, para dizer para você, advertir a você, lembre-se daquilo que eu fiz na sua vida, o favor que eu estendi a você sem você merecer, o favor da graça imerecida. Lembre-se
que aquele que veio matar, roubar e destruir, só tem essa missão. E Jesus veio para dar vida, e vida com abundância. Ele está aqui hoje, Ele está nos falando algo necessário. Quando olhamos para a vida de Pedro, aquele Pedro que andou sobre as águas, que viveu experiência, esse Pedro tem momentos na história dele, que a fé dele começa agora a desarrumar, e a desencantar. Sim, aconteceu também com Pedro, no momento em que Jesus olha para ele e avisa, presta atenção Pedro, para você depois dizer que não entendeu, eu vou morrer. E Pedro, ouvindo aquilo, se assustou e responde, afirma, não Senhor, de forma alguma, isso não pode acontecer com o Senhor. Mas Jesus naquele momento, não sei qual foi a reação dele, ele olha para Pedro e ordena, afasta de mim Satanás. Olha que reação meio esquisita. Jesus estava agora falando com alguém que estava ainda andando com Pedro. As suas lembranças, os seus passados ainda não tinham sido resolvidos. Outra, Jesus vai lavar os pés dos discípulos e Pedro não queria. As ideias de Pedro começam agora a entrar em choque com as ideias de Jesus. O seu conceito de cultura, a ideia de mundo começa agora a entrar em choque com o conceito do que estava sendo anunciado. E é completamente contraditório. E o mesmo discípulo que se encanta é o mesmo que confronta e desencanta. Ele começa a esfriar, ele começa a entrar em crise, ele começa a negar o convite. O Senhor não vai lavar os meus pés. O Senhor é líder. Mas na verdade, o conceito que habitava na cabeça dele, no coração de Pedro, era de que Jesus não podia lavar os pés de ninguém. A gente vê coisas que a gente, na nossa razão, na nossa justiça, pensa que ela é perfeita. Mas o Senhor não estava pedindo socorro para Pedro. O Senhor não estava querendo que ele defendesse naquele momento, sabendo, das suas habilidades com a espada. O Senhor estava querendo ensinar as bem-aventuranças para ele, e que ele ouviu, mas ele não guardou. Ele não entendeu qual era a sua caminhada, qual era o seu dever naquele momento de reagir, como ele reagiria. Mas, na verdade, a caminhada nossa cristã, nós vamos muitas vezes abraçar conceitos que vão nos distanciar de Deus, daquilo que é o padrão do reino. Onde Pedro viveu momentos que ele queria saber o que o Senhor Jesus quis dizer, um de vocês me vai trair. E aí Pedro, esbravejando, disse, eu nunca vou te abandonar. Aqui começa outro problema para Pedro. E Jesus confronta Pedro e afirma, Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, você me negará. E aí onde Pedro começa a ser confrontado e ele não gosta, ele é incomodado, e ele começa agora a mostrar as suas limitações, com suas fraquezas, com suas inconstâncias. Com isso, vem aqui um anúncio de negação. Vem aqui a prisão do seu mestre, aquele que ele considerava como o seu herói, mas ele é repreendido, porque queria defender o seu líder, ele ainda corta a orelha do soldado. Mas olha o que Jesus agora muda outro conceito dele. Ele diz, e adverte dizendo para ele, quem pela espada lutar, pela espada morrerá. E de repente o galo canta, vem o medo, vem a depressão, vem a solidão, vem a tristeza, o arrependimento por não ter conseguido corresponder. E logo a seguir, sabe o que acontece? Chega a frustração da cruz, que na concepção de Pedro, Jesus seria um vitorioso. Olha que mente é a nossa, achar
que naquele momento Jesus estava sendo derrotado, vir do jeito que ele veio, e chegar naquele momento ser derrotado. Mas vamos lá, vamos caminhar, não vamos julgá-lo, né? E ele disse assim, mas como assim? Ele vai morrer. Então será o fim do sonho, porque o sepulcro é o fim de todo sonho. E cadê esse sonho? Morreu? Foi sepultado? Mas aí vem a ressurreição. Mesmo Jesus aparecendo, vem um vazio, e por causa disso, Pedro volta a pescar. Ele agora prefere não ir adiante com todos esses conflitos, com todas essas mudanças. Depois de viver experiências indescritíveis, e agora viver desse desmoronar, desse desencantamento, ele volta agora a pescar. Essa noite é uma noite para a gente prestar bem atenção. Como está a nossa história escrita até aqui? Como estão os nossos sonhos esperados por nós? Isso está ou pode estar acontecendo com você. Esses momentos de desencanto, onde as nossas ideias foram confrontadas com as ideias de Jesus, e nós não conseguimos conciliar de forma alguma, porque nós nos descontrolamos emocionalmente, espiritualmente, e acabamos esquecendo que alguém que provocou você dizer o sim, está dizendo sim, eu sou contigo, eu sou contigo. Ele está dizendo, olha, você não está sozinho, ou eu ressuscitei, eu estou à direita de Deus Pai, eu estou fazendo aqui algo, uma mudança tremenda na sua vida. Apenas aceite. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. De que tudo isso, muitas vezes, há um certo sentimento de que tudo isso não é real, de que tudo isso não é possível, de que tudo isso não pode ser vivido, e que eu devo buscar outra coisa longe daquilo que o Senhor propôs para eu viver. Olhamos para os nossos líderes e achamos eles fracos, como Pedro. Talvez ele tenha olhado para Jesus e perguntando, por que o Senhor não reagiu? Pois o Senhor tem poder para se livrar. Por que o Senhor não se livrou daquela cruz, daquela morte? Como assim? Vai se entregar? Mas aí vem a religião e mata na cruz os nossos sonhos. Porque quem matou Jesus foi a religião. Porque muitas vezes, quem matou os sonhos do nosso coração, no coração dos discípulos de Jesus, foi a religião. Pessoas que se encontraram feridas, ou se encontram feridas com a igreja. Feridas com os líderes religiosos. Feridas com pastores sem escrúpulos. Feridas com pastores fracos, ou pastores humanos cheios de falhas. Como isso, a religião tem matado os sonhos de muitas pessoas, muitos cristãos. Estamos vendo o que está acontecendo por aí. Nem tenho que trazer isso para dentro, porque o que tenho que trazer para você é as boas novas. Mas é bom e necessário saber o que está acontecendo no mundo afora. Bem perto de nós aconteceu uma catástrofe. Bem longe de nós está acontecendo uma catástrofe. Eu vi a reportagem dessa denominação e do pastor que está lá na Croácia. Ele estava vindo para o Brasil e quando estourou a guerra ele voltou para lá, na Croácia, para viver, cuidando das pessoas. E ele fala que ele tem um retrato assim das pessoas e todas elas têm um telefone para ele ligar, para saber se ainda estão vivas. E elas respondem para ele, olha, eu estou vivo, ainda estou vivo, está tudo bem. Fora que a vida cotidiana é nos bunkers de proteção. E a gente começa a entender agora o que amor é esse que Jesus pregou, que Ele viveu por nós e conosco, e a gente não consegue entender. E ela, a mulher, a esposa do pastor, ela fez um curso, e ela achou lá uma facilidade de aprender a língua portuguesa, porque quem ia pregar lá o português, tinha que ter alguém que traduzisse, e geralmente não tinha. E ela queria aprender tudo que o seu líder maior
mandava os livros, e ela tinha que traduzir aqueles livros, reproduzir os livros e levar para as pessoas. Você vê que a visão já muda de lugar, muda de necessidade. E aquele pastor estava ali dia e noite, tentando buscar e resgatar vida, assim como Jesus fez conosco. Ele deixou esse tipo de pessoa para poder socorrer você, para poder atenuar a sua dor, para poder trazer um pouco de alegria. Essa terça-feira eu fiz uma pergunta e eu fiz hoje de manhã. O que você quer mais? A santidade ou a felicidade? Isso com certeza muitos responderam, até ouvi isso, alguém, nem sei quem foi, graças a Deus, mas a pessoa, não, a gente pode ter as duas coisas. Só que eu vou dizer uma coisa para você, as duas são desconexas. Uma fala daqui, a outra fala do céu, a outra fala do que eu vou viver na eternidade. Então, nós precisamos decidir sobre isso, sobre o sim que nós demos diante do Senhor. Assim como a religião matou Jesus, olhamos para isso e ficamos no vazio da ressurreição. Nos sentimos indignos, porque negamos e não continuamos. Acabamos voltando a pescar. Consegue entender isso? A história de Pedro é a nossa história. Mas dentro dessa história tem a história de Jesus, uma outra história diferente, que depois disso ele novamente vai ter e vai procurar no barco de pesca da sua vida. E convida você para comer com ele. E quando ele começa a falar com você, nessa alimentação, ele concede a você o perdão sobre a sua vida. Sabe o que mais? Ele renova o teu chamado. Jesus vai lá no barco da pesca da sua vida, onde você voltou a pescar. E meus irmãos, isso aconteceu com Pedro, porque ele voltou a pescar. Olha o que João, escrevendo no capítulo 21, verso 3, ele diz, vou pescar. Foi a decisão que ele tomou. Disse-lhe Simão Pedro, nós também vamos com você, disseram. Então foram e entraram no barco, mas naquela noite, sabe o que aconteceu? Nada. Que deveria acontecer, mas nada. Eram experientes, sabiam a lupa que deveriam pescar, sabiam de todo o ambiente que estava ali, estava propenso àquilo. Mas não aconteceu nada, porque eles abandonaram o socorro bem presente da vida deles. E quantas vezes nós fazemos isso? Quantas vezes nós negamos o socorro bem presente que Ele anunciou a nós? Eu sou o teu socorro bem presente. E a decisão de Pedro de voltar a pescar afetou também a decisão dos seus discípulos que disseram, nós vamos contigo. Quando você decide alguma coisa, na causa de Deus, nas coisas de Deus, afeta muita gente. Não pensa você que é só você decidindo. Não pensa só você que o problema, o prejuízo é só com você. Não, ele afetou aqueles que o seguiam. Porque Pedro foi escolhido porque era um homem de liderança. Era um homem, apesar dos atos dele, ele era um homem que era seguido. E ele, quando toma a sua decisão, ele faz muitas pessoas tomarem a mesma forma, porque estavam olhando para o homem. E por causa dessa decisão, eles passaram a noite pescando e não pegaram nada. E sabe o que acontece no outro dia? Aparece ali um desconhecido, ordenando que eles jogassem a rede do lado direito. E eles obedeceram e acabaram pescando, sabe quantos peixes? Alguém sabe aqui? 150 peixes. Naquele dia foi como nunca eles tinham pescado, como nunca tinha acontecido, pois não tinham reconhecido a Jesus. Aquele desconhecido já tinha ressuscitado, e agora ele vem em forma de glória divina. E aquele momento, aquele momento foi forte, porque alguém estava sabendo mais do que eles, tanto tempo pescando, e ele agora chega alguém, um desconhecido, só diz assim, olha, pesque do lado direito. E eles já tinham feito de tudo para acontecer aquilo. Mas na verdade, foi quando o Senhor se fez presente,
quando a gente está justamente desencantado, sem vontade, sem amor, sem a graça, sem nada que com certeza nos sustenha até que Ele volte, até que Ele nos recolha. São atos e fatos que nós precisamos dar importância, porque senão, daqui para frente, como vai ser eu voltar a pescar? Continuava vazio da ressurreição. Ele nega Jesus, e ele volta a pescar novamente, mas Jesus vem renovar o chamado, vem derramar o perdão ao redor da fogueira. Jesus então olha para Pedro e pergunta: Pedro, tu me amas? Começou por aí. Mais do que estes que estão aqui? Então Pedro responde: olha, Jesus, eu te amo. Tu sabes que eu te amo. E Jesus, olhando para ele, ordena: então, apacenta as minhas ovelhas. Quando ele pensou que estava tudo resolvido, Jesus novamente, mais uma vez, ele olha para Pedro e pergunta: Pedro, tu me amas? Ele responde: Senhor, tu sabes que eu te amo. Mas Jesus, não satisfeito, repete: apacenta as minhas ovelhas, Pedro. Aí veio Júnior, ele estava testando aquele homem bruto, ele estava testando a paciência dele, aquilo que muitas vezes nós somos reprovados. E ele volta agora para Pedro e pergunta de novo: Pedro, tu me amas? Aí eu creio, sabe, que isso aqui não é uma coincidência de Pedro ter negado 3 vezes. Sabe por quê? Porque para Jesus ter perguntado 3 vezes para ele, e ele responder: Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Mas aí Jesus olha para ele e ordena: então apacenta as minhas ovelhas. Jesus está aqui hoje, derramando perdão em você, na sua vida, amém? Você recebe? Ele está recolocando a dignidade dos seus discípulos, do você que é discípulo dele. Ele está renovando o seu chamado, e depois que ele termina tudo, sabe o que ele faz? Ele olha para Pedro e de repente, o que ele tinha dito no mar da Galileia, Jesus novamente ordena a Pedro. Novamente não, foi a primeira vez. Ele diz: siga-me agora. Porque Jesus entendeu, Jesus visitou aquele coração e viu a certeza daquele homem, do que ele estava armazenando no seu coração, absorvendo o ensinamento prático de Jesus naquele lugar. Jesus ordena a Pedro: siga-me, porque com certeza seja hoje o dia do seu retorno, falando para você, igreja, ao primeiro amor. Que seja uma noite de lembranças dos melhores momentos que você já viveu com Jesus. Talvez muitos desses momentos você nem concorde mais, porque querendo ou não, você já amadureceu, e está até conseguindo enxergar de forma mais clara. E hoje, você consegue olhar para os desencantamentos que você já viveu, pois você não é o único nessa situação. Pedro viveu isso, eu vivi isso, e você vive, ou está vivendo isso também. E não vivemos isso apenas uma vez. Vira e mexe, a vida vem e nos derruba. Caímos, nos machucamos todo, esfolamos, né? E é o desencantamento de ser discípulo, de toda essa realidade do Evangelho, do amor de Deus na igreja, e de pessoas e com pessoas. Isso parece para muitos ser uma grande utopia, mas aí você volta a pescar. Mas hoje, Jesus está nos chamando de volta para comer com Ele. Jesus acendeu uma fogueira e colocou um peixe na brasa. E Ele está olhando para você e eu nesta noite e está nos ordenando: meu filho, minha filha, apacenta as minhas ovelhas. Isso não é uma ordem só para Pedro, pois também possuímos ovelhas que Deus colocou na nossa vida para apacentarmos. Quantas vidas estão hoje sendo amigos, colegas, conhecidos, vizinhos, pessoas que muitas vezes são colegas de trabalho,
Quantas vidas nós arrebanhamos com aquilo que nós chamamos de testemunhos? Quantos filhos nós temos, o esposo ou a esposa, os parentes? São pessoas que estão olhando e estão agora cobrando de nós, porque nós dizemos que somos crentes, que somos cristãos. Nós nos intitulamos de todas as coisas para poder afirmar algo que ainda não está estabelecido na nossa vida. Nós vivemos esses momentos de conflitos, nós vivemos esses momentos de dúvida, porque ainda não foi selado, porque ainda não foi confirmado, porque ainda não deixamos de viver aquilo que a velha criatura ainda predomina. Pois esse coração rígido, esse coração ferido, esse coração ofendido, esse coração que está observando tudo isso e está reclamando, e talvez ele esteja dizendo: eu não aguento mais, eu não quero mais, eu não estou mais conseguindo, me machucaram e a minha religião está me matando, me crucificando, apagando os meus olhos, porque a religião crucificou até mesmo o nosso mestre. Mas Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. E veio estar face a face e comer um peixe conosco e dizer: segue-me. Se você me ama, apacenta as minhas ovelhas. Entende, irmãos? Entende? Isso é voltar ao primeiro amor. Entenda, é não deixar nunca de se encontrar com Deus. É olhar para mim e me fazer essa pergunta: se eu o amo, e me mandar apacentar as suas ovelhas, como todo dia Ele me manda. Todo dia eu deito, durmo e acordo, e Ele manda: apacenta as minhas ovelhas. Chorando, sofrendo, com alegria, com falta, com abundância, ame como eu amo as minhas ovelhas. Eu não quero nunca perder essa fé, porque eu já vim daquele mundo. Vou para onde? Fazer o quê? Não sei fazer outra coisa agora, a não ser pregar e apacentar a ovelha do Senhor. Eu não quero, repito, perder a fé nesse evangelho precioso, de um reino maravilhoso, que podemos viver todo dia, toda hora, em toda situação. É preciso saber que a religião vai vir. Os religiosos vão tentar crucificar os nossos sonhos. Sim, mas Jesus vai encontrar conosco, sabe aonde? Lá na beira do lago, do mar da Galileia. Mais uma vez, vai ser face a face, comendo conosco. Porque essa conversa com Jesus não foi uma chamada de atenção. Na verdade, foi uma comunhão que ele teve com os seus discípulos. Aí ele renovou o chamado deles, mas eu quero fazer aqui algumas perguntas tão necessárias, que eu perguntei para eu mesmo nesta tarde, quando estava fazendo essa preleção. Como está o seu e o meu coração? Você está na fase do encantamento? Está vivendo um momento maravilhoso com Jesus? Talvez você não esteja entendendo o que está sendo dito, mas com certeza você vai ter que entender. Você está vivendo, esse desencantamento, você voltou a pescar e se fechou por causa desse desencantamento. A religião matou os seus sonhos, foi isso? Jesus está olhando para você hoje e Ele está perguntando: você me ama? Você me ama, igreja? E você com certeza está respondendo: eu te amo, Senhor. De que forma essa resposta está sendo dada? Ele conhece, Ele sonda e conhece. Em todas as histórias que eu e você vivemos, e deixou de viver, ou faz plano para deixar de viver, mas Ele ordena: apacente as minhas ovelhas. Esteja agora ocupado, para que a sua mente não seja visitada da oficina de Satanás. Que o seu coração seja ocupado por vidas, por ovelhas, por pessoas que estão necessitando e pedindo socorro, e que você se encontra num patamar um pouquinho melhor, porque você está obedecendo, porque você está dando lugar.
E o Senhor está usando com muito prazer, dando você capacidade, capacitando você para fazer algo que é improvável para um ser humano fazer. Nessa noite, Ele está desafiando eu e você, né? Ele está dizendo algo interessante para eu e você. E para finalizar, eu quero que você reflita algo profundo nesta noite, sobre tudo o que conversamos neste lugar. Também sobre as histórias que você já viveu e deixou de viver. Quero nesse momento te convidar a inclinar a cabeça, fechar os seus olhos e orarmos juntos sobre o mesmo propósito, de sermos amantes do Senhor profundo. Que sejamos realmente apacentadores das ovelhas dele, que Ele tanto ama, e que Ele chama de menina dos seus olhos. Que você nesta noite, inclinado aí, orando ao Senhor, peça essa reconstrução, essa restauração. Peça que o desencantamento saia da sua vida. Peça que essa religiosidade, esse derrotismo, não visite mais a sua alma e nem o seu coração. Peça para que você tenha alegria, uma alegria produzida pelo teu Santo Espírito, para que essa alegria possa te dar prazer em amar as pessoas como você ama a si próprio. Amar o seu Deus acima de todas as coisas, usando o amor dele para amar o meu próximo, me ensinando a fazer isso, aproveitando essa oportunidade, para que você decida, possa decidir hoje mesmo, se você quer continuar sendo derrotado pela sua religiosidade, ou voltar urgentemente ao primeiro amor. Ou se você quer ser santo, ou apenas ser feliz. Porque ser feliz está ligado a emoções passageiras da satisfação, momentos de alegria e de realizações pessoais. E que muitas vezes depende de fatores externos, como festas, posses, provações e aprovações sociais. Mas a santidade não, é a natureza e o propósito do cristão, e ela significa viver de forma diferente do mundo, refletindo o caráter de Deus. Ela é o nosso kadosh, o nosso ágios. A palavra santo quer dizer separado para um uso exclusivo do Deus Pai e Criador. Que nesta noite você saia daqui hoje não apenas convicto, mas convertido de verdade, e não querendo mais aquilo que visitou esses dias os seus pensamentos, e disse, não, eu não preciso de ir na igreja, o Senhor é comigo, mas Ele fez tanto para que a sua igreja fosse reunida, Ele fez tanto para que esse corpo se unisse, e que Ele pudesse ver, papai, alguém dizer, oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em unidade, em união. Isso já vinha meu pai, dos primórdios. O Senhor, meu Deus, lançou o desafio de reunir pessoas diferentes, como aqui, em outras igrejas no mundo afora. E nós estamos sendo agora desafiados, Pai, a viver. Meu Pai, Senhor, de acordo com o que o Senhor deixou, de acordo com o que o Senhor ordenou, apacente as minhas ovelhas. Glória a Deus, Todo-Poderoso. Eu quero agradecer, Pai, porque eu sei que tem vidas aqui, Pai, nesse estado de Pedro. Ou quem sabe no segundo estado de Pedro, que ele retorna e vem agora, Senhor, meu Pai, disposto a ir até o fim, ao ponto de morrer por causa da sua causa, Pai. Oh, quantos estão desistindo, Senhor? Quantos estão desanimados? Quantos estão feridos? Quantos estão, papai, atormentados? Já não se parecem mais contigo, não têm semelhança alguma com o Senhor, por causa do tormento, por causa do medo, por causa da ansiedade, por causa de tantos traços, de tantas coisas, papai, DNA, meu Pai, da velha criatura que ainda prevalece, Pai. Mas que essa igreja hoje receba, Pai, o perdão, que essa igreja hoje seja restabelecida na Tua presença, e ela agora, Pai, volte a pescar homens, papai,
volte a pescar homens, e assim faça os seguidores do Senhor, para a boa nova ser pronunciada e anunciada. Porque grande é a seara, Pai, mas pouco os ceifeiros. Amém. Glória a Deus. Amém, igreja? Glória a Deus. Deus abençoe sua vida. Agradeço a Deus, porque falou muito comigo. E